Salmos 39, verso 3. Quantos acharam, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo, então disse eu com a própria língua. Amém? Forte demais esse texto, né? Esbraseou-se, olha lá, esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, como é linda a tua palavra, como é lindo poder meditar na tua palavra. Senhor, como é bom poder ouvir a tua voz, como é bom poder aquietar a nossa alma e receber do trono do Senhor a tua palavra. Fala conosco uma vez mais nessa noite, ministra aos nossos corações. A oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu comecei aqui na semana passada uma palavra e eu quero completá-la hoje com você. Quem foi abençoado na última semana com aquela palavra? E é muito, assim, difícil você pregar outra mensagem quando você não consegue completar a primeira. Então eu não consegui pensar em outro tema, não consegui pensar em outro assunto, a não ser no mesmo, que é sobre meditar na palavra de Deus. Quem está meditando na palavra? Criei mais um grupo, para quem não sabe, não vai fazer diferença mais ou menos, mas tem mais um grupo, já temos 168 pessoas, aonde eu estou colocando nesse grupo todo dia um versículo para nós meditarmos. Quem está meditando, levanta a mão, deixa eu ver, olha que lindo. Então, fruto desta palavra que eu ministrei, e nesse texto, Davi, o salmista, ele diz algo aqui muito forte, quando nós meditamos na palavra. Ele diz assim: olha, enquanto eu meditava na palavra, eu sentia um fogo dentro do meu coração. Enquanto eu meditava, dentro do meu peito, um fogo se acendeu. Em outra versão diz: esquentou-se-me o coração dentro de mim. Então eu falei com a minha língua. Olha que forte isso. O que ele está dizendo aqui? Que o nosso coração se aquece, meus irmãos, quando nós nos dispomos a ler a palavra de Deus. O nosso coração se aquece, um avivamento acontece quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus. Está se sentindo frio? Está se sentindo desanimado? Não consegue orar? Não consegue louvar mais? Está desanimado até mesmo para vir para o culto? Começa a ler a palavra, volte a ler a palavra, medite na palavra, que esse fogo vai reacender. Lembra do Senhor Jesus quando caminhava no caminho de Emaús com os 2 discípulos? O Senhor Jesus conversando com os discípulos, e eles não sabiam que era o Senhor. O Senhor acompanhou eles todo o caminho. Quando eles chegaram em casa, o Senhor Jesus partiu o pão com os discípulos. E quando ele se retirou, os discípulos falaram: ei, esse era o Senhor. Porque enquanto ele falava, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Deixa eu ouvir de você: o teu coração queima quando você ouve a palavra de Deus? Você sente algo dentro do seu coração assim, sabe, pulsando quando você ouve uma pregação, quando você vem da sua casa, quando você vem para cá, quando você medita na palavra? Essa é a experiência com a palavra. Amém, meus irmãos? E o meditar é muito importante. Você sabe, conta-se uma história de um homem que, quando criança, ele estudou numa escola evangélica, uma escola de confissão evangélica. E naquela escola, ele ainda como criança, a sua família não era convertida, mas aquela criança desde pequena ouvia os versículos da palavra. Uma vez por semana o professor colocava no mural um versículo para as crianças memorizarem. Assim nós fazemos com as nossas crianças aqui também.
E a família desse moço não era cristã, não era evangélica, né? E uma vez por semana ele lia o versículo. Quando ele se tornou adulto e ele se casou, ele enfrentou uma grande crise financeira. E ele estava angustiado com aquilo. E aquilo estava afetando até mesmo o seu casamento. E só vinha na sua mente a seguinte frase: Deus é o meu pastor. Deus é o meu pastor. Ele não lembrava exatamente do versículo. É o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não lembrava exatamente as palavras, mas ele lembrava dessa frase: Deus é o meu pastor. Deus é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele começou a declarar aquela verdade, a situação daquele homem mudou completamente. Porque quando ele era pequeno, ele ouvia a palavra de Deus. Essa semana uma irmã compartilhou um testemunho comigo. Ela falou: pastor, eu ouvi a sua palavra no domingo e eu precisava estar na igreja logo na segunda para uma atividade. Eu estava sem recurso, estava sem dinheiro da passagem, e eu peguei o meu filho e vim andando para a igreja. Mas eu vim confessando a palavra de Deus, eu vim meditando na palavra, eu fiquei meditando o dia inteiro. À noite, quando eu cheguei em casa, meu esposo fechou um negócio, um serviço com valor expressivo e pagou toda a conta dela daquele mês, deles daquele mês. E ela lembrou da importância de meditar na palavra de Deus. Porque muito melhor do que meditar no problema, do que meditar na situação, é meditar na palavra de Deus. Então, se tem algo importante na vida cristã, é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Conta-se uma ilustração também de um homem que passou anos procurando uma chave de uma porta trancada, que ele acreditava que aquela porta escondia um segredo para a sua felicidade. E ele ficou anos e anos procurando em todos os lugares uma chave que pudesse abrir aquela porta e trazer ali os recursos que ele esperava. E ele não encontrou. Um dia, um amigo perguntou para ele se ele tinha já tentado usar a chave que ele tinha nas mãos. E aquele homem, surpreso, pegou aquela chave, abriu a porta, e dentro da porta tinha tudo que ele procurava. O que a gente aprende com isso, com essa ilustração? A palavra de Deus é a chave que muitos ignoram. A palavra de Deus é a resposta que nós temos, e muitas vezes nós não damos o devido valor. A palavra de Deus é uma chave poderosa que está disponível nas nossas mãos. Você tem essa chave, irmão? Quantas vezes por dia você lê a palavra de Deus? Quantos momentos do dia a gente para meditar na palavra? E o salmista disse: olha, quando eu medito na palavra, o meu coração se aquece. Na semana passada você aprendeu o que é meditar. Você lembra o que é meditar? A palavra meditar no hebraico é, quem lembra? Muito bem, isso aí, hagar. Hagar significa sussurrar, meditar. Ou seja, na concepção judaica, meditar é falar, verbalizar. É igual o salmista disse: olha, enquanto eu meditava na sua palavra, o meu coração se aqueceu e eu falei na minha própria língua. Então meditar significa ler a palavra e sussurrar aquela palavra, falar de si para si mesmo. A palavra diz em Josué capítulo 1 versículo 8, lembra que nós lemos na semana passada? Não cesses de falar do livro da lei, mas medita nele, capítulo 1 versículo 8, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo o caminho e serás bem sucedido. Então meditar na palavra de Deus faz o nosso caminho prosperar. Amém, meus irmãos? Salmos capítulo 1 versículo 2 e 3: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores,
antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Interessante é que essa palavra prazer é satisfação, né? A palavra de Deus gera prazer. Você tem prazer em ficar no celular, sim ou não? Tem, claro que tem, senão você não ficaria horas. Sabia que existe uma substância química no nosso cérebro chamado dopamina? Quem já ouviu falar nisso? Levante a mão. Claro, quem conhece, quem mexe no celular, volta e meia, está recebendo algum vídeo, alguma informação falando cuidado, a dopamina vai causar... A dopamina é o hormônio, né? A substância química, neuroquímica do prazer. Mas então quando a pessoa está ali no celular, ela está tendo uma alta descarga de dopamina. E ela fica viciada naquilo. É a mesma sensação de um drogado. Tanto é que a pessoa fica com abstinência quando perde o celular, ou quando o celular descarrega, ou quando quebra o celular. A primeira coisa que ela pensa é comprar o celular. Porque é muita dopamina. Porque o prazer gerado pela questão imediata de ficar ali passando a tela, né, já causou um vício. Agora o que o salmista está dizendo? Olha, quando eu medito na palavra, também gera dopamina dentro de mim. Ler a palavra de Deus, presta atenção, irmãos, meditar na palavra de Deus traz prazer. Prazer. E medita nela, e será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murchem, tudo quanto faz será bem sucedido. Amém? Então meditar na palavra traz essa sensação de prazer. E nós estamos fazendo aqui um esforço desde o início do ano com a igreja, para nós voltarmos a nossa vida para a palavra de Deus, seja com o projeto de leitura de 3 meses, seja com a meditação diária. Quem tá acompanhando em nome de Jesus está percebendo o esforço que nós estamos fazendo para que você entre nessa visão de Deus, né? Resgate a importância de meditar na palavra de Deus. Então eu quero aprofundar mais com você aqui sobre essa importância do meditar na palavra. Do meditar na palavra. Você sabia que quando nós falamos de meditar na palavra, existe uma outra expressão que nos faz compreender o que é meditar, que é a expressão ruminar. Quem já ouviu falar em ruminar? Levante a mão. O que é ruminar? Não é? Meditar é o mesmo que ruminar. Eu vou ensinar para você o que é ruminar. Ruminar, presta atenção, é regurgitar. Piorou, né? Vou repetir. Ruminar é mastigar mais de uma vez o mesmo alimento. Nós não somos animais ruminantes, porque nós comemos uma única vez. Quando volta é refluxo, aquela coisa toda, não é nada bom. Mas o nosso estômago só tem uma cavidade, um compartimento, diga-se de passagem, extremamente desenvolvido, onde ácidos vão ali comendo, fazendo a digestão, e nosso corpo absorve o nutriente. Mas os animais ruminantes, quem são os animais ruminantes? São os animais cujo estômago não tem só um buraco, tem 4 cavidades. Você sabia disso? Não. Lembra do ensino médio? Ensino médio, vai cair no Enem, prova. Quantas cavidades tem os animais ruminantes no estômago? 4. A primeira se chama rumen. Vai cair no Enem, tá vendo? Estuda, quer ficar no celular a vida inteira, vai passar na prova. A segunda, não me lembro, mas são 4. Eu sei que a terceira é obomaço, lembrou? E a quarta é o omaço. A segunda eu não lembro, mas pode dar um Google que você vai achar. Os animais ruminantes são herbívoros. Eles se comem capim, mato. São os bovinos, que são vaca e boi. São os caprinos, que é bode ou cabra. Ovinos são ovelhas e os carneiros, além dos camelos, os búfalos e os cervos. Eles são animais ruminantes. Alguém já viu a vaca assim, que fica o dia todo no pasto?
ela deita no pasto, ela fica tranquila. Se você um dia estiver perto de uma vaca, fica olhando para o pescoço dela. Quem já viu uma bola subindo? Aqui. Quem já viu? Levanta a mão. Então, aquela bola é o capim que ela comeu, entrou na primeira cavidade, passou por um processo químico das enzimas. Olha que natureza. Ela volta e fica. Engole, volta de novo. Engole, na quarta vez, ela vai para a última cavidade e ela espera. Já reparou como que um touro é forte? Como que uma vaca é forte? Já viu os bodes dando cabeçado no outro? E o que eles se alimentam? Capim, mato, feno, alfafa. Por quê? Aquele ato de ruminar e mastigar várias vezes faz com que eles extraiam daquele alimento a maior quantidade de nutrientes. É algo tão poderoso que aquilo entra no organismo deles e aquilo gera uma vitalidade muito grande. Você não sabia disso, né? Eles ruminam. Por isso que eles são chamados de animais poligástricos. Porque poli são vários gástricos de estômago. Então eles têm um intestino completamente complexo, né? Agora, pastor, o que isso tem a ver comigo e tem a ver com meditar na palavra de Deus? Espiritualmente falando, nós também somos conhecidos como ruminantes. Porque a Bíblia nos chama de ovelhas. Quem é ovelha aqui? Se você é uma ovelha de Jesus, você também tem esse estômago com 4 cavidades. Por isso que nós meditamos na palavra, ouvimos a palavra, nos alimentamos da palavra, e nós ouvimos várias vezes. Já reparou que a gente não cansa de ouvir as mesmas histórias? A gente pode ouvir a história de Golias, de Davi, centenas de vezes. Você cansa de ouvir? Um pastor pode pregar aqui sobre a ressurreição de Lázaro, sobre a cura do leproso, sobre a arca de Noé, inúmeras vezes. A gente cansa. Sempre vamos absorver algo novo, algo que Deus vai revelar a nós através da palavra, porque esse é o prazer de ler, é o prazer de meditar e refletir na palavra de Deus. Nós lemos o livro de Levíticos agora, nesse projeto, e lá fala dos animais limpos e dos animais impuros. Quem eram os animais limpos? Levíticos 11:3. Todo aquele que tem unhas fendidas, ou seja, o casco se divide em 2 e rumina. Olha lá, Levíticos 11:3. Coloca lá, por favor. Todo aquele que tem unhas fendidas e o casco se divide, ou seja, a pata tem casco fendido, né? E se divide em 2, e o que está aqui, meus irmãos? Rumina. Aparece na Bíblia a palavra ruminar, né? Entre os animais, esse comereis. Ou seja, ele está dizendo dos animais limpos e dos animais impuros. Os animais limpos são animais que têm casco fendido. Por que o animal tem casco fendido? Porque ele consegue cortar o capim, ele consegue cortar o mato. Casco fendido. Ou seja, nós, como esses, né, com essa tipologia de animais ruminantes, conseguimos cortar a palavra de Deus, separar o alimento, separar aquilo que é Antigo Testamento do Novo Testamento. E nós somos ruminantes. Por que ruminantes? Porque nós amamos nos alimentar da palavra de Deus. Então meditar não é algo enfadonho, gente. É isso que eu quero que você entenda. Ler a palavra, reler, ler de novo, meditar todo dia não é algo cansativo, é algo que nos dá prazer. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde, meus irmãos? No teu coração. Olha o versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho,
deitando-te e levantando-te, e também estarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Olha que lindo. Atenção, pai e mãe. De manhã, fala a palavra com o seu filho. Indo com ele para a escola, andando pelo caminho, repete a palavra para ele novamente. Assentado à mesa da sua casa, na hora do almoço, repete a palavra para ele. Quando ele for dormir e deitar, repete a palavra. E quando ele se levantar, repete a palavra. Isso é o que? Meditar na palavra. Olha a responsabilidade dos pais em ensinar os filhos desde pequena a palavra de Deus. É falar da mesma história, falar dos mesmos textos várias vezes, porque isso é o que? Ruminar a palavra. Você faz isso com seus filhos, amém? Glória a Deus, desde pequeno, em casa. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. Isso é o que? Meditar na palavra, se alimentar da palavra. Você sabe que os rabinos faziam com as crianças, quando eles ensinavam as Bíblias, ele ensinava a palavra num quadro. Isso aqui é história. Eles passavam mel na borda do quadro, para as crianças irem no quadro, colocar ali o dedinho no mel e botar na boca, para mostrar para as crianças que a palavra é doce como mel. Daí surgiu aquela expressão, doce, doce como mel. Mais ou menos isso. Mas a palavra é doce como mel. A palavra é prazerosa, diga glória a Deus. Mas infelizmente há muitos que não valorizam a palavra. Muitos pais levam as crianças para as escolas, elas estudam, ótimo, maravilha, importante, temos que nos formar. Mas tão importante quanto estar numa escola é estar aqui no Domingo Kids, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Nós temos domingo, temos quinta-feira, mais uma oportunidade para você trazer o seu filho, temos as células, tudo para quê, irmãos? Meditarmos na palavra. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Agora, por que essa palavra ela requer e ela é tão especial? Por que nós conseguimos ler a Bíblia várias vezes e não nos enjoamos? Por que nós conseguimos ler o texto bíblico e aquilo sempre toca o nosso coração? Por que a Bíblia é diferente de um livro comum que a gente lê? Eu não sei você, mas eu não consigo ler um livro 2 vezes. Até evangélico, já li o livro uma vez, eu não consigo voltar e ler de novo. Alguém consegue ler o mesmo livro várias vezes? Seja um conto, seja uma poesia, seja um poema, seja uma ficção. Eu não consigo ler. Eu leio uma vez e ainda dou graças a Deus. Ufa, consegui capítulo. E quando a gente lê, fala assim, uau, acabei de ler um livro de 300 páginas. E chega a soltar fogos, porque já é difícil ler. Mas eu não consigo voltar a ler o mesmo livro várias vezes. E a Bíblia, quantas vezes a gente consegue ler? Hein? Várias vezes. Várias vezes. A gente não enjoa. Tem algo especial nessa palavra, sim ou não, meus irmãos? Isso é palavra comum? Não é. Isso é uma palavra de um homem? Não é. Aonde está o segredo desta palavra? Vamos lá? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Texto conhecido também. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pastor, essa pregação não tem ponto 1, ponto 2, ponto 3? Não tem ponto 1, nem ponto 2, nem ponto 3. Ela tem vários pontos. Amém? Amém? Normalmente, em primeiro lugar, segundo lugar. Mas é uma palavra que eu quero que você entenda a importância dessa palavra, né? Da importância de meditar. Olha por que a palavra é importante. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ler, irmãos, quantos acharam? Pode dizer amém? Porque a palavra de Deus, ela é o que, meus irmãos? Ela é viva. Caramba, ela é viva. Ela tem vida própria. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, quando você estiver meditando na palavra, é isso que está acontecendo. Ela penetra até o ponto de dividir o que, meus irmãos? Alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do
coração. Então olha por que essa palavra é especial, Alexandre. Porque ela é viva. Não é uma palavra morta. Não é uma palavra de qualquer pessoa que foi dita, não. Quando você ouve essa palavra, uma vida está entrando dentro de você. Ela é eficaz porque ela surte o efeito, ela tem o resultado. Quem ouve essa palavra com o coração aberto, com humildade, que eu falei domingo passado, quem passa pela porta da palavra com essa humildade, ele recebe os resultados daquela palavra. A palavra não volta vazia, e ela penetra. Lembra que eu falei semana passada? A ressonância magnética, a tomografia, ela penetra, vai entre alma e espírito, juntas e medulas. E ela vai discernindo, ela vai dissecando, ela vai desmembrando ali os pensamentos e os propósitos do coração. Então a palavra é viva. Uma palavra viva traz o que, meus irmãos? Morte ou vida? Vida. Se uma palavra viva traz vida, é porque essa palavra também cura, sim ou não? Olha o que diz Provérbios capítulo 20, capítulo 4, versículo 20. Olha por que meditar na palavra é importante. Olha por que vale a pena desligar o celular. Olha por que vale a pena separar um tempo no dia para ler a palavra, meditar na palavra. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina ao teu ouvido, e não as deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Olha o que diz o versículo 22, porque são o que, meus irmãos? Vida para os que as acham, e saúde para o teu corpo. Olha que lindo isso daqui. Vamos juntar Hebreus com Provérbios. Hebreus diz, a palavra é viva e eficaz. Provérbios está dizendo que essa palavra, ela é vida, e ela é saúde para o meu corpo. Vamos juntar esses dois textos? Hebreus, quando fala que a palavra penetra até juntas e medulas, separa juntas e medulas, o que é junta? Osso. Osso é quando a gente começa a ficar velho e dá artrite, artrose e osteoporose, dor nos ossos, não é ou não é? A gente começa a sentir o peso da idade. Juntas. E medula, o que é medula? Medula é que produz o que, meus irmãos? O sangue, não é isso, professora de biologia, amiga bióloga, não é isso? Biomédica. Quase que acertei. É o sangue que produz, a medula do osso é que produz o que, meus irmãos? O sangue. Quando uma pessoa tem leucemia, não é? Ou problema na medula do osso, a imunidade dela o que? Baixa. Porque é na medula do osso que se produz os linfócitos, os glóbulos brancos, que é o sistema de defesa do organismo que combate as bactérias, os vírus e todas as doenças. O que a palavra está dizendo? Quando eu ouço a palavra, quando eu medito na palavra, essa palavra penetra na minha medula, ela aumenta a minha imunidade, ela traz vida para o meu corpo, ela traz vida para a minha saúde. Palavra é remédio. Você está compreendendo? Você está entendendo porque tem muita gente doente? Você está entendendo porque tem muito crente doente? Doente mesmo, irmãos. Não só fisicamente, naturalmente, que a questão física é uma questão que a gente pode adquirir, uma doença com a comida, com maus hábitos, etc. Mas tem muita doença na alma, que muita gente está vivendo essa vida com uma péssima qualidade porque não se alimenta da palavra, se alimenta só do celular, é só da internet, é só Instagram, é só TikTok, é só YouTube, é só essas coisas e tantas coisas. E a pessoa vai ficando doente. Quem está compreendendo até aqui? Você conhece gente assim? Aí alguém pensa assim, que nada, isso não tem nada a ver. Ok, é igual beber água, não bebe água não para você ver. Daqui a pouco vai começar a dar opção de problema. Você não sente na hora, mas depois começa a disparar uma porção de coisa.
É igual ler a palavra. Não lê a palavra não vai fazer diferença sim, irmãos. Porque a palavra é remédio para o meu corpo, é saúde para os meus ossos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Bom, eu não sei você, mas isso aqui mexe muito comigo. O objetivo dessa palavra é fazer você enxergar quão profundo é meditar na palavra. Quão importante é separar um tempo no seu dia para ler a palavra. Vai ter cura para o casamento, vai ter cura para a saúde, vai ter cura para as finanças, vai ter cura para as emoções, vai ter cura para os sentimentos, vai ter cura para os pensamentos, vai ter cura para o próprio corpo. Por isso que a palavra diz no livro de Salmos, e Salmos 107, e Deus enviou a sua palavra e os curou. Está sofrendo alguma enfermidade? É aí que você tem que mais ler a palavra de Deus. Quem pode dar glória ao Senhor por isso? Então a palavra ela é viva. E não somente ela atinge o nosso corpo, mas ela também atinge a nossa alma e o nosso espírito, irmãos. Olha que coisa poderosa. Ela é apta para separar o que é da alma e o que é do espírito. Você já se perguntou se essa vozinha que você ouve é a voz da sua alma ou é a voz de Deus? Já parou para pensar se essa voz que volta e meia você está ouvindo está vindo das suas emoções, da sua alma, ou está vindo do espírito onde Deus habita? Porque Deus habita no nosso espírito. Então quem não lê a palavra, quem não medita na palavra, é levado por vozes que não são a voz de Deus. Se precipitam, se enganam, e o pior, não progridem, não avançam. Lembra que nós lemos 1 Timóteo 4,13, versículo 15? Olha o que diz 1 Timóteo 4,13. Olha lá, 1 Timóteo 4,13. 13 e 15. Persiste, 1 Timóteo 4, 13 e 15. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 15, 1 Timóteo. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento ou o teu progresso se manifeste a todos. Achou não? 1 Timóteo? Ok. Capítulo 4, versículo 15. Para que o teu progresso seja manifesto a todos. Ou seja, quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, a gente cresce, a gente progride. Amém, meus irmãos? Consequentemente, a gente prospera. Muito bem. Isso tudo para mostrar para você quão é importante fazer o que, meus irmãos? Ler a palavra. Meditar na palavra. Porque somos, espiritualmente falando, animais ruminantes. Temos que extrair o máximo dos nutrientes espirituais da palavra, repetindo, lendo, repetindo, lendo, repetindo, lendo, repetindo. Precisamos também receber vida e saúde quando nós meditamos na palavra, e nós progredimos e nós crescemos quando meditamos na palavra. Agora a pergunta é fácil? É fácil ler a palavra, irmãos? Sim ou não? Facinho, né? É fácil desligar o celular e abrir a Bíblia? É fácil, irmãos? Pela expressão de vocês, eu estou vendo que é super fácil, né? Dá sono, dá dor de barriga, e dá tanta coisa, tudo na hora da palavra. Se bem que na verdade o sono, né, eu aprendi que quando à noite você quer dormir e você tem dificuldade de pegar no sono, é bom você ler um livro ou ler a Bíblia, porque esse movimento dos olhos assim, ó, hipnotiza a gente. Já viu quando a pessoa está sendo hipnotizada? A pessoa assim, ó, pega aquele cordãozinho e fica assim: você vai ficar com sono. Aí os olhos vão ficando pesados. Então, quem tem dificuldade para dormir, a melhor coisa é ler, porque esse movimento dos olhos traz sono. Mas não é só por isso. Por que é difícil ler a palavra e meditar na palavra? Porque é uma luta espiritual. É uma luta espiritual, não é? Nós temos 3 inimigos terríveis que querem nos impedir de meditar na palavra. Quais são os 3 inimigos do crente? O mundo, a carne e o diabo. Repita: o mundo, a carne
e o diabo. O mundo é todo esse sistema de quê, meus irmãos? Entretenimento, distrações, essa cultura que quer roubar a nossa atenção. Tudo é para nos distrair, nos entreter. A carne é a nossa própria carne, que não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer jejuar. Paulo fala, minha carne é terrível, eu tenho que matar ela todo dia. E o diabo é quem orquestra tudo isso para sufocar a palavra no nosso coração. Amém, meus irmãos? Então, qual é a principal estratégia do diabo e do mundo para nos impedir de ler a palavra, de estudar a palavra? Qual é a principal estratégia? Entretenimento. Diga, entretenimento. A indústria do entretenimento investe milhões e milhões em tecnologia, jogos, filmes, seriados. Tudo para quê, meus irmãos? Roubar a nossa atenção. Tudo para quê? Nos distrair. As redes sociais, as mídias sociais não tem limite. E agora, por último, a famosa inteligência artificial. Tudo é orquestrado. Existe uma função que eu fui pesquisar, uma profissão da mídia, do entretenimento, chamado engenheiro de atenção. Sabia disso, não? Quem são os engenheiros de atenção? Eles são especialistas em pesquisas baseadas em jogos. Aí eles vão falar de Las Vegas e tantos outros vícios, que eles vão desenvolver produtos e situações para roubar a nossa atenção. É o famoso tempo de tela. Como é que as redes sociais e as mídias sociais lucram com a gente? Através do tempo que nós ficamos na tela num determinado conteúdo. Existem engenheiros por trás daquilo que trabalham para prender a sua atenção. Por isso que você fica igual um retardado, me perdoa a expressão, porque eu sou uma pessoa muito educada, eu não posso falar essa palavra, mas um retardado mental, passando tela sem vendo nada com coisa nenhuma. E tá no TikTok, e é vídeo rápido, e é Instagram, e isso aí já é catalogado até na OMS como doença. Sabia disso, não? Às vezes você não sabe nem porquê, mas o negócio tá te sugando. Porque por trás daquilo existe uma engenharia para roubar a nossa atenção. Então isso é algo que nós temos que estar sempre nos policiando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? É sério ou não é isso? Isso tudo rouba o nosso foco. Aí você vê pessoas que não têm foco para nada, não conseguem estudar, não conseguem focar em determinados assuntos, não conseguem aprender nada novo, não conseguem absorver nenhum conhecimento, não conseguem nem sequer conversar com as pessoas, porque o déficit de atenção está tão comprometido que a pessoa não tem mais concentração para nada. Afeta sono, afeta trabalho, afeta produtividade, afeta uma série de coisas. Aí quando a palavra diz assim, medita na palavra, o que ele está dizendo? Quando você tem foco na palavra e concentração na palavra, você prospera, porque você está saindo das distrações. Por isso que orar é importante, por isso que jejuar é importante, por isso que estar num culto como esse é importante, sabia? O que você está fazendo aqui? Concentrando. Você não mexeu em celular até agora, alguns não conseguiram resistir à tentação, mas a maioria não mexeu no celular. O que você está fazendo? Concentrando, focando. Então o entretenimento e a distração é terrível. Então, irmãos, precisamos nos libertar da escravidão das mídias sociais, das redes sociais. Quem está compreendendo isso? Mas pastor, a rede social é importante, ela é uma ferramenta útil, é uma ferramenta de trabalho, tudo isso é importante, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas o problema é quando se torna uma escravidão. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para te distrair, para nos distrair. Ele quer que a gente enxergue a vida como um verdadeiro parque de diversões,
onde a gente se distrai, a gente se diverte. E as distrações roubam a nossa atenção. Diga, o entretenimento e as distrações roubam a nossa atenção. Verdade ou não é? Quando nós nos propomos a ler a Bíblia em 3 meses, é um desafio muito grande, confesso, real. Não é fácil, mas estamos progredindo. Eu não sei se você já teve essa experiência. De algum momento você está no Instagram ou em alguma mídia social e você pensa assim: puxa, eu poderia estar lendo a minha Bíblia hoje, lendo a minha parte. Quem já teve essa experiência? Não é assim? Aí o que você faz naquela hora? Desliga e vai ler a Bíblia. Porque nós estamos lutando contra isso, né? E o diabo ele vai trabalhar isso. Olha o que diz 1 Coríntios. Eu quero encerrar falando sobre 2 textos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Vamos ler, irmãos, 1 Coríntios 6, 12. Eu quero ler 2 textos só e a gente encerra. 2 textos. 1 Coríntios 6, 12. 2 não, 3. Fala 3. Pronto, só isso. Ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me... Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. É errado ter celular, é errado estar na internet, é errado estar no Instagram, TikTok, Facebook. Não. Qual é o problema? Quando ela escraviza, quando ela te domina, quando ela rouba o seu tempo, sua atenção, e você não consegue mais orar, nem ler a palavra, e nem buscar Deus. Esse é o grande problema. Isso tem prendido muita gente. Amém, meus irmãos? Se a distração e o entretenimento está roubando o seu tempo e a sua atenção, é hora de você parar mesmo com isso. Se você quer progredir. Amém, meus irmãos? Segundo texto, Lucas capítulo 10, 38. Lucas capítulo 10, 38. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher chamada o quê, meus irmãos? Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada, andava distraída em muitos serviços. Olha lá, Marta, porém, andava o que, meus irmãos? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, olha lá, próximo. Respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é o que, meus irmãos? Necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Próximo. Versículo 43. Ok, parou aí. Então veja bem, meus irmãos, Jesus entra na casa de quem? Marta e Maria. Quando Jesus chega, o que Maria faz? Senta aos pés de Jesus. Para fazer o que, meus irmãos? Ouvir a palavra. E o que Marta estava fazendo? Agitada, distraída, de um lado para o outro, pensando: o tempero que eu vou usar na comida para Jesus, limpando a casa, arrumando as coisas boas, coisas legítimas. Tem que arrumar a casa, tem que fazer comida, tem que lavar roupa. Tudo isso é importante, sim ou não, meus irmãos? Ela estava trabalhando para Jesus. Ela tem a ousadia de interromper Jesus e falar: Senhor, você não está vendo que eu estou trabalhando? Você não está vendo que eu estou aqui me esforçando? Você não está vendo que eu estou aqui fazendo a comida ou limpando a casa? E Maria não está fazendo nada. Ela está aí só ouvindo a palavra. Aí o que Jesus fala para Marta? Ele fala de maneira tão carinhosa, de maneira tão amigável: Marta, Marta, você está tão distraída, você está tão ansiosa, você está tão agitada.
Oh, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela. Ela decidiu meditar na palavra. Ela decidiu ouvir a palavra. Deixa eu trazer isso aqui para o nosso dia a dia. Vamos lá? Pastor, eu estou trabalhando, eu uso o celular para trabalhar. Eu falo com o meu patrão, eu posto mensagem da venda do meu produto, eu estou resolvendo um negócio no site. Está pensando o quê? Eu estou trabalhando, pastor. Olha só, legítimo, muito bom. Isso. Mas o que o Senhor Jesus está falando? Desliga esse celular, ainda que seja legítimo, ainda que seja pelo trabalho, ainda que seja importante o que você está fazendo, você tem que saber a hora de parar, você tem que saber a hora de desligar, você tem que saber a hora que tem hora para tudo. Tem hora de dormir, tem hora de acordar, tem hora de trabalhar, tem hora de estudar, mas tem hora também de ler a palavra, tem hora também de orar, tem hora também de meditar, tem hora também de buscar o Senhor enquanto se pode achar, tem hora também de alimentar o Espírito. A vida não é só jogo de celular, não é só jogo de videogame, não é só entretenimento, não é só distração. Irmão, se nós não soubermos a hora de parar, nós vamos parar. Vai parar espiritualmente. E o diabo bate palma para quem está distraído, para quem está indo para um lado, para o outro. E se você procurar no hebraico o significado dessa palavra distraído para Marta, o significado é o seguinte: esse agitava-se significa afastar-se em círculo, ser conduzido mentalmente. É como se Marta estivesse sendo puxada para todos os lados, em círculo. É como se ela estivesse sendo arrastada para todos os lados. E é o que a indústria do entretenimento faz, ela arrasta a gente para todos os lados. Tenta um aplicativo, tenta uma mídia, tenta alguma coisa e vai te arrastando e vai te sugando para todos os lados. Mas o Senhor disse para Marta: Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Uma coisa só é necessária. Diga, uma coisa só é necessária. Uma coisa. Uma coisa fala de quê? Foco, atenção, concentração. Para buscar a Deus tem que ter foco. Para achar o Senhor tem que ter concentração. Não se busca a presença de Deus se distraindo nas coisas desse mundo. Não se busca a Deus perdendo tempo com as coisas desse mundo. E o último texto com base nisso que eu vou ler está em Salmos, capítulo 27, versículo 4. Olha lá. E aqui eu fecho. Salmos 27, 4. Vamos ler? O que está escrito ali, meus irmãos? Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Próximo. Para contemplar, vamos lá, versículo 5. Porque no dia da, versículo, continuando 4, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, versículo 4. Todos os dias da minha vida, continua o versículo 4, por favor. Cortou a metade. Ok? Conseguiu achar, não? Ok. Para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar. Não está aparecendo essa parte. Não está aparecendo ali, cortou. E meditar no seu templo. Amém, meus irmãos? O que ele está dizendo aqui? Senhor, eu tenho muita coisa para pedir. Tenho trabalho para pedir, tenho cura, eu tenho precisão de recursos, tenho muita coisa para pedir. Mas uma coisa eu peço ao Senhor. O que ele está pedindo, meus irmãos? Que eu possa buscar o Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a formosura do Senhor e aprender ou meditar no
no seu templo. Sabe o que a gente aprende com isso? Você não está conseguindo vencer o entretenimento e a distração. Não está conseguindo vencer o vício do celular, o vício da internet. Não consegue romper com isso. Pede a Deus. Fala: Jesus, me liberta desse vício. Me liberta desse entretenimento, dessa distração. Eu quero meditar na Tua palavra. Eu quero orar mais. Eu quero buscar mais. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu preciso, isso é vital para os meus ossos, é vital para a minha saúde, é vital para a minha vida. Sabe, irmão? Eu vou usar uma expressão aqui, mas você vai entender, é isso que vem na minha cabeça. Orar, ler a palavra, buscar Deus é igual escovar o dente. Cada um escova o seu. É igual higiene pessoal. Cada um toma seu banho, cada um se limpa, cada um se asseia. Quem está compreendendo? E ninguém tem que ficar checando quem escovou. Você escovou o dente hoje, Bruno? Está com cara de que escovou, não. Daqui eu estou sentindo. Não, não é isso. Você tomou banho hoje? Você passou desodorante hoje? Você se limpou hoje? Alguém fica assim, irmão? Alguém fica perguntando um ao outro o que fez ou deixou de fazer? Porque isso é pessoal. Agora não escova o dente não para ver. Não toma banho não para ver. Não faça uma higiene pessoal para ver. O que vai acontecer? Vai dar doença, etc, etc, etc. Então, essa palavra aqui é para te conscientizar que o seu progresso, a sua prosperidade, o seu crescimento, o do seu filho também, porque o que o filho vê o pai fazendo, ele vai repetir. O que a filha vê o pai fazendo, vai repetir. Um pai preguiçoso, o filho preguiçoso. Um pai que não busca, que não ora, o filho vai seguir o mesmo atitude. Essa decisão vai impactar sua vida e vai impactar a vida da sua família e da sua casa. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor: que eu consiga meditar na sua palavra, que é vida para os meus ossos, para a minha saúde, que me cura, que me alimenta, que é nutriente, que me tira das distrações, do entretenimento e que faz toda a diferença na minha vida. Quem recebe essa palavra hoje? Quem vai ler mais a Bíblia a partir de hoje? Mesmo que você tenha parado no projeto dos 3 meses, não tem problema, nós vamos ter outros projetos, mas faça meditação diária na palavra. Eu criei um grupo só para isso, meditação diária. Entra lá. Você já está em tanto grupo que não vai fazer diferença. Esse pelo menos tenho certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Vamos orar, irmãos? Essa palavra nos requer uma solene reflexão, sentados como você está. Curve a sua fronte.